Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou Adalberto Piotto, jornalista, mediador deste evento, e em nome da Transpodata, tenho a honra de lhes dar boas-vindas. Bom, nós estamos num momento único da história do planeta, não é diferente a realidade brasileira, que tem, obviamente, as suas peculiaridades. Estamos todos sendo chamados, como sociedade, a discutir intensivamente os problemas, bem como apresentar soluções e soluções factíveis que sirvam para o momento pelo qual nós estamos passando, que é extemporâneo, completamente diferente de tudo o que já vivemos ou que já viveu a humanidade. Bom, eu fiz menção justamente à questão do momento em que estamos vivendo, porque não há similar, não há nada parecido na história da humanidade, a começar do tamanho que nós temos hoje no planeta, do tamanho das trocas comerciais, do tamanho da economia, do tamanho da ansiedade das pessoas por fazer as coisas acontecerem. No caso especificamente do Brasil, isso passa a ser até um pouco maior, porque estamos vindo justamente de uma outra recessão e numa retomada econômica. Bom, para iniciar justamente esse debate, eu vou fazer a primeira pergunta aqui para Germana Kep. Germana, seja bem-vinda uma vez mais. Me diga lá, qual, na sua opinião, é o maior desafio do transportador e do setor de transportes como um todo, neste momento especial pelo qual nós estamos passando? Boa tarde, Piotto. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês. O que a gente vinha conversando há alguns dias é que tudo que a gente fala e tudo que a gente ouve é tudo muito distante da gente, porque é uma realidade que a gente nunca teve mesmo. É isso que você acabou de falar. Eu vejo como o maior desafio, nesse momento, o nosso emocional. Porque a gente sabe trabalhar, a gente sabe fazer conta, a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente sabe onde a gente tem que ir, onde a gente pode buscar um recurso, mas o emocional está muito abalado. Nunca aconteceu em todos os setores nessa proporção. A gente já teve problemas pessoais, a gente já teve problemas profissionais, mas as duas coisas aliadas a gente até já pode ter tido, mas não do tamanho e da magnitude que a gente acabou de falar. Eu acho que isso é o mais importante no momento, além de todos os outros problemas que a gente tem também, claro, né? Roberto, seja bem-vindo aqui. Roberto Mira Júnior está conosco também. No seu segmento de atuação da empresa, exatamente no seu trabalho, obviamente, qual é o impacto do que o coronavírus está provocando agora? Qual o tamanho desse impacto e, na sua percepção também, o quanto que isso está incomodando a vida do país? E, claro, depois de algumas semanas de confinamento, a gente já pergunta do pós-coronavírus, como é que será esta retomada na sua intensidade ou na sua gradualidade, dependendo, obviamente, das liberações das autoridades públicas. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui junto com a Transpodata, Academia do Transporte. Agradeço o convite do Rinaldo e estar com os amigos aí, Júnior, Germana, o Alcides, que já são amigos de longa data, e Piotr. Com relação ao setor, o meu setor, na verdade, é o setor de transporte de carga fracionada. Ele sofreu, sim, um baque grande, né? Porque, na verdade, é uma incógnita, porque tem muita gente, vamos falar, estamos no mesmo barco com essa pandemia, mas nem todos estão no mesmo barco com essa crise. Existem empresas que têm um viés de carga fracionada no setor, por exemplo, alimentício, amigos meus que falam que, minha carga aumentou 70%, Mira, eu estou ficando doido. Mas tem setores que não é o setor alimentício, por exemplo, de outros amigos que eles falam, Mira, eu estou com 2 cargos rodando e minha carga caiu 80%. Então, você tem que ver a realidade realmente das empresas, entrar para dentro da sua empresa, você tem que fazer uma gestão totalmente diferente, voltada a custos mesmo, porque é uma crise que a gente está, como você disse, e a Germana confirmou, é uma crise sem precedente que a gente nunca passou isso na história. Eu não me recordo de uma crise dessa. Alcides, o Mira já te colocou na conversa, eu só vou já te fazer uma pergunta objetiva. Você imagina que teremos uma retomada gradual de um tamanho que dê ideia de retomada econômica realmente? Porque, claro,
retomada gradual pode ser de 10% do que estava fechado e pode ser de 50% no primeiro momento. Essa é a primeira pergunta. E quais segmentos você imagina que podem já receber a autorização para essa retomada, que podem, obviamente, contribuir para a retomada econômica como um todo? Bom, Piotr, boa tarde. Boa tarde, Júnior, Germana, Cavalca, Rinaldo, todos que também nos assistem. E como o Júnior bem falou, o transporte tem uma mega diversidade de portes de empresas, né? Tem aquelas que têm diretores financeiros, tem juristas, tem umas que são bastante pequenas e que tem que se resolver tudo ali nas quatro linhas e, logicamente, esse tempo de resposta é diferente para cada empresa. Então, na indústria não é diferente. Nós temos lá na Anfio quase 1.500 associados, né? Sendo que empresas com um pouco mais de organização são 10% disso, menos de 150. São pequenas empresas que estão pelo Brasil inteiro, familiares, e que eu imagino que sejam bastante prejudicadas por esse momento. Né? Pensando no que interessa, eu acho que em relação até ao tema, eu tenho um sentimento de que, em algum grau, todas as pessoas, no Brasil especialmente, da vocação da indústria, todo mundo depende um pouco dessa indústria produtiva. Né? Todo mundo precisa que, de alguma maneira, ela funcione bem. Porque a cadeia de valor dela é gigantesca, eles afetam centenas de milhares de pessoas, e para você poder mandar uma encomenda, né, pequena, como o Mira transporta para algum lugar, alguém tem que comprar, isso vai gerar emprego na concessionária, nas oficinas, em todo o sistema produtivo. Então, eu acho que é muito raro, muito complexo imaginar que a gente vai ter um tipo de volta antes que a indústria volte. Né? Então, eu vejo que todas as montadoras de veículos, 4 rodas, 2 comerciais, enfim, né? Elas precisam voltar porque elas é que vão puxar realmente a fila, né, dos cegonheiros, da volta das oficinas trabalhando nas revendas, fazendo suas garantias, enfim, pão de peça. Então, eu acho que o principal problema que a gente teve com essa pandemia foi esse terrível alinhamento de astros, né? Todos os montadores pararam ao mesmo tempo. Né? A gente nunca já viu layoff em uma, coletivas em outra, mas ali os pratinhos não caíam, né? Quando você nota que 100% dessa indústria parou, ela tem um tempo, um delay, né, para se adaptar a esse novo modelo, e ela tem que corrigir toda a cadeia de valor dela. Então, eu vejo que a nossa perspectiva de volta, de retorno da nossa indústria, a gente tinha carteira aí 2, 3 meses, né, na que a gente fez essa reunião e identificamos isso. Essa carteira foi praticamente zerada com esse período sem novas encomendas, e a gente não tem uma noção exata de que se acha que se ali em junho, aí nós tivermos a normalidade da indústria, eu creio que todo o restante da economia vem junto. A gente poderia pensar num segundo semestre que possa ajudar um pouco. Né? Alcides, você que disse aí que testou positivo para o coronavírus, muda a sua sensibilidade em relação ao debate que tivemos até outro dia? De alguma forma isso está mais ou menos superado entre economia e saúde? A sua percepção é diferente ou não? Olha, como eu falei, é uma coisa bem peculiar, né? Como a Germana mesmo falou, o efeito primeiro e principal é psicológico. Né? A gente sofre aí de uma dúvida em relação ao que fazer, né? Quando eu entrei lá no site e vi o positivo, fiquei parecendo um peru no Natal, ali, na véspera de Natal. Eu não sabia o que eu ia fazer. Se eu tomo remédio, se eu ligo para o médico, para quem que eu ligo, né? Para saber com quem que eu desabafo. Porque, na verdade, não existe uma compreensão de como reagir quando você é a pessoa que está ali em frente ao espelho e tem que falar com isso. Então, eu fiquei algumas horas em dúvida, né? Minha esposa também testou positivo, meu filho também, então foi uma coisa meio familiar ali, né? E eu acho que uma coisa que foi fundamental para a gente foi manter o equilíbrio psicológico, a gente conseguiu raciocinar. E eu faço essa brincadeira, essa analogia com o que é o mundo
da empresa, porque a gente também tem que ter sangue frio, pensar, buscar uma solução que às vezes não está ali na tua frente, conversar, que é esse fórum de agora que o Rinaldo e você montaram brilhantemente, que é expandir essa discussão, porque imagina que essa dúvida ela também está na cabeça dos empresários, também não sabem o que fazer, até onde vai. E às vezes você consagrar algumas premissas que possam ser replicadas para todo mundo, acaba que ajuda bastante, né? Você a definir os seus passos e até em relação ao sistema financeiro, você não inventar nada de novo, está todo mundo renegociando aluguel, pedindo desconto, então isso deixa de ser uma coisa que você se envergonha de fazer, porque está todo mundo fazendo, cada um defendendo o seu lado, né? Então eu vejo que o principal e mais importante elemento que a gente vai ter que ter daqui para o final do ano, a gente vinha de 3 anos muito ruins, né? A gente começou a respirar de novo sem aparelho em 19, uma Fenatran fantástica, saímos de lá cheio de otimismo, voltamos a investir de novo em planta, em automação. A gente estava alongado e aquecido, como eu brinco, né? E aí veio essa porrada de novo, que a gente se pega novamente pronto para treinar e tem que cancelar o treino, tem que cancelar o jogo, né? Então, isso não é Brasil, né, como é mundo, mas a gente tem aqui as mazelas brasileiras, que estão aí também complicando um pouco mais, que também não precisaria ter, né, nesse alinhamento de astros, mas tem. A gente não pode viver sem isso, porque isso aí está posto. Mas eu acho que o principal ponto, Piotr, que a gente percebe agora eu acho que as locomotivas precisam começar a puxar, né, que são os grandes bancos, os estatais, por exemplo, agirem mais rapidamente no fomento do crédito para puxar os bancos comerciais também para esse jogo. E as montadoras, as grandes companhias siderúrgicas, eles precisam começar a fazer a vez de locomotiva para os vagões irem atrás, que somos nós. Júlio Cavalca, deixa eu te colocar no debate aqui. Vamos lá, é uma pergunta capciosa, mas não tem como fazer debate sem perguntas capciosas, tá? Se você soubesse que seria atendido, seja lá pelo governo, seja lá por quem determina determinadas coisas, ou seja, dependendo dos setores, que pedido você faria neste momento, levando-se em conta a realidade, obviamente, a qual estamos vivendo? Cara, eu que já acompanhado, dentro disso que tu perguntou, né, Piotr, a desconectividade que a gente vive num país continental, né? A começar pelos governos, né? E vamos lá, o transporte hoje ele conecta o Brasil inteiro, né? Então, o que eu pediria? Eu pediria o sentido de, cara, precisamos conectar mais o nosso país, de norte a sul, norte, entender o Nordeste. Eu estou no Rio Grande do Sul. Pelo transporte, tu acaba conhecendo pessoas do Nordeste, criando amigos, através até da Conjovem, mas tu conversa no teu meio, tu vê que pouquíssima gente conhece os Nordeste, os negócios do Norte. Então eu diria para ti que eu acho que chegou o momento, e eu acho que nós estamos vivendo um momento único, no sentido de bola ao centro, começar do zero, e eu acho que esse começar do zero parte de estar todo o nosso país, porque nós temos tudo. Nós temos recurso mineral, nós temos recurso natural, nós temos área, nós temos gente. Então, acho que através da sociedade e, posteriormente, envolver os políticos, conectar esse Brasilzão e fazer desse país, sim, é possível, um país de primeiro mundo. Obrigado, Júlio. Bom, eu vou fazer um comentário rápido aqui. Eu tenho participado de uma série de lives, a minha condição de jornalista me demanda esse tipo de trabalho, e eu sou um defensor, eu sou um estudioso da realidade brasileira, e tem uma coisa que sempre nos faltou coletivamente, obviamente que em alguns momentos mais e menos, mas nunca com uma constante, que é a sensação de pertencimento ao país. E eu brinquei agora há pouco, numa conversa que tive agora de manhã, dizendo, olha, como não tem avião para você fugir para Miami ou para a Europa, como está difícil ir para um lado e para o outro, é melhor abraçar o Brasil logo e fazer a coisa funcionar, porque, como disse o Júlio, nós temos condições para tudo isso. Ô, Rinaldo, me conta lá, temos participação já dos nossos espectadores? Alguma pergunta, por gentileza? Obrigado, Piotr. Nós temos pergunta das pessoas que se inscreveram pelo site da Transpodata. E essa pergunta aqui está sendo direcionada para o
o Mira, é de um autônomo daqui da região sudeste, que diz o seguinte: Mira, você que dirige uma empresa de transporte com uma expressão nacional, na sua opinião, quem dentro do setor deve perder mais com a crise? Eu acho que todos, né? Quem perde mais são todos, Reinaldo. Não sei, não são. A pergunta, por ser de um autônomo, ele deve achar que ele é o primeiro. Não é ele e todos, né? Então, na verdade, é o setor inteiro que influencia, a cadeia logística inteira que perde, né? Lógico, e sem cadeia logística não tem produção, né? Não tem escoamento de produtos, de carga, enfim. Eu acho que todos perdem com isso. Não é só uma pessoa, uma área do setor de transporte. Eu creio que todos, né? Dividindo, eu gosto de frisar isso, dividindo as áreas, né? Tem um setor que está sofrendo mais que outro, mas eu acho que todos acabam perdendo. Todos sofrem um pouco, né? Estão sofrendo um pouco. Ok, obrigado. Vai lá, Pio. É a lógica da cadeia produtiva, não é, Mira? Eu quero colocar a Germana também nessa conversa aqui, porque nós tivemos um episódio recente no país, que foi aquela greve dos caminhoneiros, e obviamente todo mundo compreendeu que a matriz de transporte brasileira era via caminhões, mas aí se percebeu também que se a indústria, logo depois, se a indústria se rejeita ou rejeita qualquer participação do setor ali, ela gera um problema, ou seja, a gente está aprendendo a fórceps de uma maneira muito dura a lógica do que é uma cadeia produtiva como um todo, ou seja, cadeias produtivas não somente aqui no Brasil e no que nos conectamos com o mundo, é isso? Então, essa greve dos caminhoneiros, ela foi para a gente aqui, como pequeno transportador, foi uma grande lição, porque aconteceu exatamente isso que você acabou de falar, Piotr. O meu fornecedor virou para mim e falou assim: não carrego mais nada enquanto não tiver total segurança de que tudo está funcionando bem. E aí a gente tinha as cargas, a gente tinha os caminhões, a gente tinha tudo, mas o meu fornecedor não me deixava entrar na fábrica para retirar a mercadoria, porque ele precisava de segurança. E de repente, eu vou dizer mais precisamente dentro do meu negócio, de sexta-feira para cá, tudo mudou. Então, todas as contas que a gente havia feito foram por água abaixo, todas as estratégias que a gente tinha tomado no primeiro momento foram por água abaixo, a gente teve que refazer todos os planejamentos, todas as estratégias, baseados em quê? Em nada, porque a gente não tem certeza de nada. É uma coisa que atingiu a todo mundo, está todo mundo parado, a gente não tem uma previsão mínima de quando isso vai acontecer, existe uma especulação de que na primeira semana de maio tudo volte, ou volte gradativamente. Mas assim como o Alcides falou, se a gente não tiver aquele que puxe a gente, vai ficar muito complicado, porque tudo é muito incerto. Uma coisa que a gente tem feito aqui, em relação a essa situação, e que eu até conversei com uma pessoa de confiança, para saber se eu já não estava ficando louca de tanto pensar, e a gente de tanto analisar, e fazer estratégia, e fazer conta, e buscar soluções, eu estou me baseando um pouco pela volta às aulas. Né? Como eu tenho 2 filhos, então a gente está tentando se basear um pouco pela volta às aulas. E ele falou: você está certa, porque até enquanto as escolas não voltarem, que é um desses vagões que vai puxar tudo que tem por vir também, todo mundo fica muito inseguro. Alcides, para aproveitar a sua última participação, que eu tenho que encerrar esse primeiro bloco, deixa eu lhe fazer uma pergunta rapidamente, por gentileza, se puder ser conciso, lhe agradeço. Você acha que, depois das ajudas que foram anunciadas pelo governo, algumas ainda vão entrar passar a serem válidas, né? Elas não entraram ainda para valer? Você acha que o setor de bancos é quem precisa mostrar que tem crédito maior, mais farto e, obviamente, com juros mais baixos, para ser uma dessas locomotivas, das pessoas começarem a ficar seguras? O que eu mais ouço de problemas entre os vários debates de economia dos quais participei nesses últimos dias
é a preocupação com dinheiro para capital de giro. E claro, isso tem que ser com juro baixo e longo prazo, senão não tem quem suporte, né? Você acha que o setor bancário é o que tem que entrar com essa força maior para ser uma dessas locomotivas? Piotr, eu acho que o oxigênio tem essa função, né? A empresa precisa de dinheiro, precisa de recurso. A gente tem um momento agora de queda de faturamento, então, consequentemente, queda de recebíveis também, né? Que não é... A gente precisa trabalhar para poder tirar esse capital e, logicamente, o movimento agora que a gente precisa não é o movimento daquela relação normal que a gente tinha com o banco, né? Que vai ali na taxa e negocia. Acho que a gente precisa literalmente de capital de giro, né? A gente já vê aí alguns movimentos de montadoras diretamente com o BNDES, acho que isso faz sentido, mas nós fizemos, né? Eu falo pela Truckvan e falo pela Anfira aqui, nós fizemos uma carta, né, para o BNDES, elaboramos um documento que consagra o que a indústria nossa pensa, com algumas propostas, né? E uma das que a gente mais defende é que você tenha hoje, em ordem de prioridade, você tenha uma possibilidade, né, de ter uma carência para pagamento maior, porque os negócios continuam viáveis, né? A gente vai voltar, gente. Ninguém aqui está falando de um default que vai acabar com a vida, né? Vai persistir tudo isso. Mas a gente tem um hiato, né, um vale importante aí de alguns meses para poder também começar a colocar nossa casa em ordem. Então, eu acho que hoje, Banco do Brasil, Caixa Federal, BNDES, e estimulando os bancos comerciais a fazer também, é realmente abrir as linhas de crédito, e até as que estão tendo apoio do governo, não necessariamente entregando taxas, né, focadas em Selic, etc., porque tudo não teremos, mas uma taxa que a gente entenda que o banco faz sentido, mas que a gente tenha como olhar para um pagamento que se inicia daqui a 6 meses, daqui a 9 meses, para você poder reconstruir teu fluxo de caixa, poder trabalhar com isso, logicamente remunerar o banco por esse período também, mas eu acho que vindo da Paulo Guedes, da economia, algum tipo de instrução, né, de ferramenta que permitisse que os bancos concedessem, não sei se abrindo um pouco mais compulsório, mas que permitisse que os bancos jogassem mais dinheiro para as empresas, mas olhando para essa necessidade premente de que a gente tenha 4, 5, 6 meses para se planejar e começar a pagar. Logicamente com todos os custos, sem PSI, sem mágica nenhuma, né? Com coisa real. Mas eu acho que a gente agora, como empresário que está aqui, nossa maior preocupação não é com a taxa, é com o amanhã. A minha proposta aqui de valor por debate é que a gente feche um entendimento em relação aos bancos de que é vital, fundamental, que eles consagrem linhas com uma boa carência.